Senhores e senhoras, vocês não se inscreveram no canal, escreve e dá um joinha para nós melhorar o canal. Antropologia Teológica. Curso de Teologia. Disciplina, Antropologia. Sumário. Capítulo 1. Antropologia Geral. 1.1 Conceitos Gerais. Capítulo 2. Antropologia Cultural. 2.1 Conceituando cultura. 2.2 Aculturação. 2.3 Objeto da antropologia cultural. 2.4 Antropologia da religião. 2.5 Etnoteologia. 2.6 Antropologia cultural e a Bíblia. 2.7 Cosmovisão e contextualização. Capítulo 3. Mitos e teorias da criação. 3.1 A narrativa mitológica. 3.2 Modelos de mitos cosmogônicos. 3.3 A teoria Big Bang. Capítulo 4. A Bíblia e a criação. 4.1 Como a criação bíblica é considerada. 4.2 A teoria geológica da criação, TGC. 4.3 A teoria da lacuna. 4.4 Exposição bíblica da criação. Capítulo 5. Teorias da origem do homem. 5.1 A teoria da evolução. 5.2 Teorias criacionistas. Capítulo 6. A constituição do homem. 6.1 Descrição bíblica. 6.2 A doutrina da natureza do homem. 6.3 A metafísica da criação do homem. 6.4 Funções respectivas do corpo, alma e espírito. Capítulo 7. A queda do homem. 7.1 A ocorrência da queda. 7.2 Espírito, alma e corpo após a queda. Capítulo 8. O homem sob 3 aspectos. 8.1 O homem natural. 8.2 O homem espiritual, 1 Co 2.15. 8.3 O homem carnal. Capítulo 9. A origem da alma e do espírito do homem. 9.1 Introdução. 9.2 Teoria do preexistencialismo. 9.3 Teoria do criacionismo. 9.4 Teoria traducionista. 9.5 Considerações finais. Ecologia humana. Não é de estranhar que muitos dos primeiros antropólogos tenham vindo do campo da geografia. 1.1.2 Quem é o homem? Que é o homem, para que faças caso dele, para que te ocupes dele, para que o inspeciones cada manhã e o examines a cada momento. O homem é medida de todas as coisas. Muitas são as coisas grandiosas dotadas de vida. Mas a mais grandiosa de todas é o homem. A primeira dessas 3 frases é uma das perguntas que Jó dirige a Deus, a segunda, uma reflexão do pensador grego Protágoras, e a terceira, uma fala da tragédia Antígona, de Sófocles. Elas poderiam reunir-se milhares de outras sobre o mesmo tema, de todas as épocas e civilizações, o que mostra que nada preocupa tanto o homem quanto a condição humana, e nenhum espetáculo é mais atraente para o homem do que o próprio homem. Em sentido amplo, homem é qualquer membro da espécie humana. Assim ele é entendido pela filosofia e abordado, em cada um de seus aspectos particulares,
pela biologia, antropologia, história, medicina e outras disciplinas, que o têm por objeto. A tarefa de definir o homem consiste em procurar respostas para algumas perguntas essenciais: qual a natureza ou a essência do homem? Como se distingue ele dos outros seres orgânicos, especialmente dos animais superiores? Essa distinção é essencial e absoluta, ou apenas uma variação de grau? Qual o lugar do homem no mundo? Qual sua missão ou seu destino? Como se relaciona com Deus ou com o absoluto? 1.1.2 Abordagem filosófica. A noção ocidental de homem como indivíduo tem como ponto de partida o pensamento grego. Para Sócrates e Platão, cada ente só pode ser definido se todos os seres do universo estiverem classificados segundo certas articulações lógicas e ontológicas. Definir um ente consiste então em tomar a categoria a qual ele pertence e situar essa categoria no lugar ontológico que lhe corresponde. Esse lugar ontológico é determinado por dois elementos de caráter lógico: a categoria próxima e a diferença específica. Por eles se chega à definição de Aristóteles: o homem é um animal racional. Animal é a categoria próxima, na qual se inclui o homem; racional é a diferença específica, por meio da qual se distingue conceitualmente o homem dos outros animais. Para a filosofia grega, o homem é um ser racional, ou melhor dito, um animal que possui razão. Essa definição implica dizer que o homem é uma coisa cuja natureza consiste em poder dizer o que são as outras coisas. Ou seja, a razão permite ao homem definir-se e definir o conjunto do universo. Os gregos admitem que o homem tenha sido formado, e também que sua formação tenha obedecido a condições especiais em relação aos demais seres, mas rejeitam a hipótese da criação. A visão do homem como ser criado é comum ao judaísmo e ao cristianismo e exerceu forte influência sobre todas as concepções filosóficas relacionadas com essas religiões e também com o islamismo. O homem seria, então, uma criatura, ou seja, um ser cuja realidade não é própria, mas que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que lhe confere superioridade em relação aos outros seres. Para os gregos, o homem vive em dois mundos: o mundo sensível, que ele apreende pelos sentidos, e o mundo inteligível, que apreende pela razão, e onde se confirma sua realidade como ser racional. Na concepção judaico-cristã, o homem também se acha suspenso entre dois mundos, o finito e infinito, o que opõem uma mesma natureza à insignificância e à imensa grandeza. Afirma Pascal que a natureza do homem pode ser considerada de duas maneiras: uma, segundo seu fim, e então é grande e incomparável; outra, segundo a multidão, como se aprecia a natureza do cavalo e do cão, e então é abjeto e vil. Esses são os dois caminhos que levam a julgamentos tão diversos do homem, e a tantas discussões dos filósofos. 1.1.3 Abordagem biológica. Para as ciências naturais, a dificuldade de definir o que seja homem consiste
em escolher entre dois pontos de vista, o da estrutura anatômica e o que se refere às faculdades reflexivas. No primeiro caso, o homem encontrar-se-ia imerso em sua animalidade, no segundo, estaria pairando sobre o mundo, isolado da natureza. Uma definição mais abrangente e completa de homem deveria levar em conta, portanto, tudo o que nele seja suscetível de constatação positiva, isto é, além da conformação anatômica, é preciso considerar a faculdade de pensar. Dessa dupla abordagem se depreende a originalidade do fenômeno humano. O mais exterior dos caracteres humanos é sua tênue diferenciação morfológica, dada por especializações anatômicas, a face menor que o crânio, a postura vertical, etc., e fisiológicas, o desamparo em que se encontra o ser humano nos primeiros meses de vida, a sexualidade aperiódica, etc. Mesmo assim, dentro dos critérios adotados pela biologia para classificar os seres vivos, pode-se dizer que, por sua estrutura orgânica, o homem não pode aspirar senão a um lugar modesto na taxonomia animal. Ele pertence ao subfilo dos vertebrados, à ordem dos primatas e a uma família formada por um único gênero, Homo. Mas outra característica zoológica do homem evidencia prontamente sua originalidade, a capacidade de expansão e conquista. Apesar da homogeneidade do grupo humano, o homem conquistou em relação ao conjunto do globo um sucesso vital sem precedentes, que se explica, pelo menos em parte, pela aparição, com o homem, de uma nova fase na história da vida, o uso de instrumentos artificiais, mais uma característica do fenômeno humano. As tentativas de inserir o homem dentro da ordem dos primatas não primam pela precisão, uma vez que as diferenças de detalhes são complexas e controversas. O tamanho, e mais ainda, a complexidade do cérebro humano em relação ao dos primatas não humanos constitui o principal ponto de diferenciação anatômica. A postura ereta é também um aspecto importante. Outras características anatômicas que distinguem o homem dos outros primatas, seja dos macacos antropóides, seja dos primatas inferiores, além do tamanho absoluto e relativo do cérebro, são, o pé, que serve de suporte e não é preensil, o primeiro dedo do pé, que não é oponível, os maxilares, de tamanho reduzido e pouco salientes, a ausência de caninos salientes e interpostos, curva lombar, bacia e pelve formadas ou modificadas para atender as funções de equilíbrio e suporte do corpo na posição ereta, membros inferiores hipertrofiados, adaptados para o andar bípede, membros superiores mais curtos e aperfeiçoados, com mãos grandes e preenseis, dotadas de dedos curtos e polegar oponível, nariz saliente com pontas e asas bem desenvolvidas, ausência completa de pelos táteis ou tentáculos, escassez acentuada de pelo secundário no corpo, exceto na cabeça, regiões axilares e púbica e no rosto dos adultos masculinos, e presença de lábios cheios, invertidos e membranosos. 1.1.5 Abordagem psicossociológica. Permanece vaga e ambígua a correlação entre as dimensões física e cultural do homem.
Tal ambiguidade levanta a dúvida quanto ao problema de ser o homem causa ou resultado, criatura ou criador de seu patrimônio cultural. A questão do determinismo ou da liberdade da condição humana extrapola o âmbito da antropologia e convoca a uma perspectiva inovadora no campo das ciências humanas, trazida pela psicologia, o conceito psicanalítico de inconsciente. Essa noção, que foi a principal descoberta de Sigmund Freud, veio mostrar que o psiquismo não é redutível ao consciente e que certos conteúdos psíquicos só se tornam acessíveis à consciência depois de vencidas certas resistências. Para a sociologia, o homem, como ser social, é resultado de processos sociais e de cultura que antecedem ao aparecimento do indivíduo. O homem nasce com uma base orgânica, que o permite desenvolver-se em pessoa. Seus órgãos e sentidos estabelecem o contato entre o que é verdadeiramente hereditário, natural e individual, e a vida social e a cultura. O comportamento humano dá-se num quadro de circulação permanente de informação. Cada homem recebe ininterruptamente estímulos diversos e diversamente organizados, aos quais responde por comportamentos. Se isso é verdadeiro para qualquer ser vivo, no homem se distingue pelas propriedades de sistematização, de transferência e de significação. 1.1.6 Abordagem antropológica. A classificação dos seres vivos proposta por Linneu e Georges-Louis Leclerc Buffon, no século XVIII, permitiu pela primeira vez integrar o homem numa série zoológica e estudá-lo pelo método das ciências naturais. A espécie Homo sapiens faz parte do gênero Homo, o que deixa aberta a possibilidade de existência de outras espécies. O próprio gênero Homo pertence à família dos hominídeos, à ordem dos primatas, à classe dos mamíferos, ao subfilo dos vertebrados e ao filo dos cordados. Dentro da espécie, pode-se distinguir os grupos, negro, branco, pigmeu etc., e dentro de cada grupo as raças, nórdica, alpina, australiana etc., depois as sub-raças, os tipos etc. A classificação do homem a partir do modelo zoológico introduziu o conceito diferencial de raça e, ao mesmo tempo, tornou possível definir a espécie por outros aspectos que não a racionalidade. Homo sapiens não é necessariamente sinônimo de animal racional. Os critérios anatômicos e fisiológicos é que foram considerados com maior rigor para a diferenciação da espécie. A antropologia preocupou-se também com os problemas da origem e da filiação da espécie. O Homo sapiens não é senão o elo atual de uma ou várias longas cadeias de ancestrais hominídeos e pré-hominídeos e talvez símios. Mas a reação à taxonomia positivista acabou por impor um modelo que, sem desprezar os traços anatomofisiológicos, restituiu à antropologia geral as dimensões mentais do homem psicológicas, culturais etc. Outra contribuição ao aprofundamento da perspectiva antropológica foi o estudo da herança cultural. Em muitos aspectos, é ela que permite ao homem moldar uma vida adaptada à variedade de ambientes naturais e possibilita
dentro das limitações ambientais, tipos de vida que tanto podem resultar de uma escolha como de uma determinação psicológica interna. A herança cultural é a transmissão das características culturais pelo ensino e aprendizagem. A cultura se transmite sob forma de padrões explícitos e implícitos de comportamento e em suas materializações. O homem é, portanto, um animal portador de cultura, seja pelo domínio da linguagem, seja pelos padrões de organização familiar, pelo uso de ferramentas, enfim, pelo controle de um vasto domínio de conhecimento empírico e pela presença de elementos de ordem simbólica, como tabus, mitos, rituais religiosos, etc. Pesquisadores têm do passado e do futuro do universo é o que aparece no quadro acima. O grande mistério agora é outro, o que havia antes do Big Bang. Para Einstein, só existia o nada. Mas, segundo a mecânica quântica, é possível criar novos espaços, tempos. Isso significa que pode ter havido alguma coisa, diz o físico Elcio Abdallah, da USP. Nesse ponto, a discussão começa a tornar-se cada vez menos científica e parece até voltar a um estágio anterior aos gregos, quando os mitos explicavam todo o universo. Para a ciência deste começo de século XXI, parece um fim de linha. Mas esses obstáculos são sempre provisórios. Capítulo 4. A Bíblia e a Criação. 4.1 Como a criação bíblica é considerada. Como considerar a descrição da criação pela Bíblia? Ciência, fábula ou revelação? Se, por ciência, entendermos a disposição sistemática de um ramo do saber, diremos, então, que a descrição nada tem de científico. E ainda bem, pois se fosse utilizada a linguagem científica do século XX, como a entenderiam os leitores dos séculos precedentes, e mesmo os atuais, necessitariam de uma adequada preparação científica. Nesse caso ainda, não? Seria de prever que passados 100 ou 200 anos fosse já considerada antiquada aquela linguagem. A narração do Gênesis não foi, portanto, redigida em moldes científicos, talvez para melhor mostrar a sua inspiração divina. Poderíamos, no entanto, fazer a seguinte interrogação, não sendo científica. Quanto à forma, será a descrição do Gênesis científica quanto à substância, ou quanto ao conteúdo? Graves conflitos têm surgido entre prematuras conclusões da ciência e supostas deduções científicas da Escritura. Mas estudos ulteriores têm vindo provar que, por um lado, não eram válidas as conclusões científicas, ou, então, por outro, eram mal interpretadas no texto as afirmações científicas. Quanto a supor-se uma fábula, a narração do Gênesis, quer no sentido popular, quer no sentido clássico, não é fácil de admitir-se. Pois no primeiro caso tratar-se-ia de uma obra puramente imaginária, e no segundo de uma exposição simbólica de um fato com certas verdades abstratas, que de outro modo seriam incompreensíveis. Tratasse, sim, de uma narração dos acontecimentos que não seriam compreendidos, se fossem descritos com a precisão formal da ciência.
É neste estilo simples mas expressivo que a divina sabedoria se manifestou claramente aos homens, indo assim ao encontro das necessidades de todos os tempos. Os fatos apresentam-se numa linguagem abundante e rica, que é possível incluir todos os resultados das pesquisas científicas. O primeiro capítulo do Gênesis não há dúvida que supõe a revelação divina. Pelas muitas versões, alguma delas correntes já entre os pagãos da antiguidade, é fácil concluir-se que esta revelação é anterior a Moisés. Não deve, no entanto, considerar-se como uma nova versão das tradições politeístas dos fenícios ou dos babilônicos, porque acima de tudo a obra criadora de Deus só por Deus poderia ser revelada. E essa revelação não deixou de ser preservada de qualquer contaminação pagã ou corrupção supersticiosa, encontrando-se perfeita e inviolável nos 5 livros de Moisés. 4.2 A Teoria Geológica da Criação, TGC. O livro do Gênesis, capítulos 1 e 2, revelou a origem do mundo mais de 2 milênios antes que a ciência viesse a decifrá-la e de acordo com os teóricos da teoria geológica da criação os dias da semana são divisões do tempo, da mesma forma que anos e eras e que a substituição de um pelo outro não altera em nada o sentido do texto, cujo foco é colocar Deus como origem da criação. Segundo os teóricos da TG, seu autor quer dizer que Deus criou o mundo e não como Deus criou e em quanto tempo a criação foi consumada. A ação criadora em 6 dias e o descanso no 7º tem por objetivo claro a instituição sagrada do repouso dominical, sábado para o judaísmo, não o tempo gasto por Deus para fazer os elementos da criação. Quando se entender que os dias foram utilizados para descrever as fases da criação, cada uma perdurando milhões de anos, nota-se que a descrição do Gênio está perfeitamente de acordo com a ordem em que o mundo foi criado, segundo a ciência. A intenção do autor é clara como elemento teológico, tudo vem de Deus, para quem o tempo é eterno. Supõe que considerando-se Gênio não como relato jornalístico preocupado em descrever como Deus criou, mas como uma afirmação de fé do autor sobre quem criou o mundo e o que é o homem, o texto inspirado ganha abrangência e não conflita com os conhecimentos atuais que atestam a existência do mundo há 13,7 bilhões de anos e o aparecimento do homem no mundo há cerca de 70 a 100 milhões de anos. O tempo na Bíblia é um tempo lógico, não cronológico. A divisão das ações divinas em dias e noites é outra evidente forma literária, fácil de ser percebida, visto que o autor fala em primeiro, segundo e terceiro dia, antes que estes existissem. Ao sistematizarem suas opiniões, os teóricos da TGC concordam que o dia e a noite surgiram no 4º dia com a separação da luz e das trevas, o que se pode entender perfeitamente como a formação do sistema solar e do movimento dos astros que o compõem. Se entendermos, afirmam, a separação das ações de Deus não ao pé da letra em dias, mas em fases que duraram milhões e milhões de anos, notaremos que por inspiração divina o autor do Gênesis se antecipou às ciências em muitos séculos. No início só havia a matéria informe, que o autor chama de caos.
Houve o Big Bang, uma explosão de infinitas proporções, e o espaço celeste se encheu de corpos celestes e de vapor oriundo do calor gerado pela grande explosão, que deu origem ao calor. A luz e a uma multidão de corpos voando no espaço. Foi a primeira fase. Primeiro dia, que durou milhões de anos. Depois a massa gasosa foi se condensando e os corpos se separando em trajetórias diferentes. Segunda fase, segundo dia. Com o esfriamento da Terra e a separação de terra e água começam a surgir formas primitivas de plantas. A luz e sombras, é a terceira fase, terceiro dia. Depois os corpos celestes começam a se organizar em sistemas, galáxias, constelações e estrelas. A Terra é captada pelo Sol e se movimenta em sua órbita e em seu próprio eixo, formando o dia e a noite. É a quarta fase, quarto dia. Na quinta fase, graças à formação da atmosfera, dos ventos e das chuvas, a vida se espalha primeiro nas plantas, depois surgem os animais. É a quinta fase da criação, quinto dia. Na sexta fase, sexto dia, depois de milhões de anos que existiam seres vivos na Terra, surge o homem, não como evolução natural, mas através da ação direta de Deus. A ação de Deus se manifestará em todas as fases da criação, diz o autor sagrado. Mas a criação do homem representou uma culminância na criação. Deus faz algo que passa além da vida material. É como se Deus se apaixonasse por suas obras e quisesse fazer parte delas através de um ser capaz de viver em comunhão com ele. 4.3 A teoria da lacuna. Baseados em motivos meramente teóricos, vários comentadores supõem que a criação original de Deus foi destruída por uma terrível catástrofe. Assim, o verso 1 descreve o ato inicial de Deus, que deu a existência ao universo. O verso 2 o estado desse universo arruinado, sem forma e vazio, se bem que não se faça qualquer alusão à catástrofe provocadora dessa ruína. Os restantes versos fazem uma análise da obra de Deus na reconstituição desse universo. Trata-se de uma teoria, ainda hoje muito seguida, para resolver certos problemas que, no fim de contas, continuam insolúveis, e é contestada por fortes argumentos linguísticos. A chamada teoria da lacuna não assenta em bases firmes e é desmentida pela própria geologia. 4.4 Exposição bíblica da criação. São duas as palavras com que a Escritura designa a ação criadora de Deus: bara, criar, e asa, fazer. A primeira é, sem dúvida, a mais importante, e aparece, sobretudo nos versículos 1:20 e 1,27, ou seja, quando se pretende frisar o início de todos os seres em geral, dos seres animados e dos seres espirituais, respectivamente. O certo é que não há possibilidade de exprimir, por palavras humanas, essa obra maravilhosa de Deus, que transcende toda a ciência, por muito profunda e completa que seja. O significado exato de bara não é fácil de determinar. Numa das suas formas significava originariamente cortar, separar, e passou a ser utilizada apenas para indicar a ação divina de trazer à existência algo inteiramente novo.
No verso 1 a ideia de criação exclui materiais já existentes, podendo então dizer-se que as coisas foram produzidas do nada. Mas nos vers 21 e 27 nada obsta que se tenham utilizado materiais pré-existentes. O principal é sublinhar o significado de bara que apenas supõe a produção de um ser completamente novo, que antes não existia. 4.4.1 Os dias da criação. E que dizer dos dias em que se operou a criação? Há quem suponha tratar-se de dias de 24 horas, uma vez que se mencionam tardes e manhãs, ou então admitir-se apenas uma visão dramática, já que a história se apresentou a Moisés numa série de revelações, que duraram 6 dias. Sugestões interessantes e curiosas, sem dúvida, mas que não passam de conjecturas, o mesmo sucedendo à teoria moderna, segundo a qual o dia representaria uma idade geológica. Para isso supunha-se que o Sol, supremo regulador do tempo planetário, não existia durante os primeiros 3 dias, de resto, a palavra dia em 2.4 estende-se aos 6 dias da criação, por outro lado, em diferentes textos da Escritura o mesmo vocábulo refere-se a períodos de tempo ilimitado, como no SL 90.4. A principal dificuldade que se levanta contra esta última, de acordo com o mesmo plano, nossos ácidos nucleicos se formam somente uma vez. Por que não 2 ou 3 vezes? Porque é suficiente um único código genético para todo o mundo? Estas são perguntas muito difíceis para as quais não temos respostas. A própria teoria da evolução se contradiz. É uma tentativa de explicar por que parece haver um método no desenvolvimento da vida. No entanto, este método aparente deve ser obra das leis da natureza que, por sua vez, não podem ser consideradas metódicas, mas sim casuais. Mesmo quando não se possa afirmar que estas leis tenham algum propósito, o mecanismo por meio do qual operam seleção e adaptação natural está definitivamente dirigido segundo um certo objetivo. 5.1.3 Porque a teoria da evolução é amplamente aceita. Em vista do que foi dito anteriormente, porque, então, grande parte dos cientistas e da população em geral, acredita que a teoria da evolução representa um fato comprovado. Uma das razões desta ampla aceitação é que muita gente está predisposta a ela. Através da explicação do surgimento da vida como resultado das forças naturais fortuitas, as pessoas se consideram autorizadas a negar a existência do Criador e a acreditar que nossa vida aqui não tem uma finalidade pré-determinada. Esta teoria foi formulada precisamente quando os movimentos agnósticos ganharam terreno na Europa. O movimento da Escala, o iluminismo judaico, também se originou nesse período. De fato, o século XIX foi conhecido como o século ateu. A teoria da evolução também serve aos teóricos políticos e a distintos partidos que se autoproclamaram ateístas, comunistas ou nazistas, e a teóricos sociais. Para estes, a luta de classes pode ser considerada um exemplo da luta natural do indivíduo para sobreviver.
E a luta natural do indivíduo serve, como seleção natural, para aperfeiçoar a espécie. O credo racial de Hitler é o exemplo mais aterrorizante do que acontece quando os princípios da teoria de Darwin são aplicados à sociedade humana. Hitler propôs, entre outras atrocidades, a eutanásia para os casos afetados de males incuráveis, porque a natureza não tem piedade das criaturas mais fracas que são destruídas, sobrevivendo apenas os aptos. Ir contra a natureza causa a ruína ao homem, e isso é um pecado contra a vontade do eterno Criador. Somente o descaramento judeu pode exigir que dominemos a natureza. Mein Kampf. A razão mais importante para a ampla aceitação da teoria da evolução entre os seculares é o fato de que ela é lecionada nas escolas e mesmo nas universidades como um fato cientificamente comprovado. Ela é descrita através de impressionantes termos latinos e reconstruções gráficas. Sua natureza hipotética, entretanto, suas inconsistências, as questões sem respostas e a crítica dos cientistas acerca delas são ignoradas. Acrescente o fato de que é lecionada por cientistas. Assim, não é de se espantar que muita gente acredite que esta teoria seja uma verdade incontestável. O público em geral, bem como muitos cientistas, sabe muito pouco sobre os fundamentos da ciência, a validade das hipóteses, ou a base axiomática do método científico. Em consequência, muitas pessoas têm a impressão de que, se um cientista diz alguma coisa, deve ser verdade. Por outro lado, as pessoas tendem a confundir a ciência aplicada com a ciência teórica. Os surpreendentes avanços tecnológicos que a ciência logrou não lhe outorgam crédito a hipóteses no terreno da biologia. A maior dificuldade é entender o modo de pensar dos grandes cientistas. Em vista dos fatos, eles devem decidir se é correta a teoria da evolução ou se é mais lógico aceitar a existência de um Supremo Criador, que criou o mundo para um fim determinado. Ao contrário de uma questão como, poderia uma moeda, perfeitamente balanceada, cair 84.000 vezes seguidas sobre o mesmo lado? Cuja resposta não teria sérias implicações para ninguém, a questão da origem da vida. Certamente tem. Se a resposta for que a teoria de Darwin não é racional, então dependemos de um Supremo Criador que criou o mundo para um fim determinado, e precisa de nós para cumprir alguma função. A aceitação de que a vida tem um sentido e uma finalidade implica em admitir que o homem não é uma ocorrência acidental. Se a vida possui um sentido, então existem consequências às ações do homem e ele deve ser responsável por seus atos. Esta é a concepção da fé religiosa, em oposição à visão de um mundo sem sentido e, portanto, nihilista. Seria de se esperar que uma pessoa decidisse esta questão crucial somente com base numa análise intelectual, pura e determinada, e só então determinasse qual seu papel e o que deveria desempenhar durante sua vida. Mas, na prática, isso não ocorre. Pelo contrário, é comum que os desejos do homem ditem suas decisões intelectuais.
A inclinação do homem para esquivar-se de responsabilidades e de sua dependência de Deus condicionam, de certa forma, sua mente, seus desejos. Lhe ensinam que o mundo não é de ninguém, pegue o que quiser e desfrute dele o máximo possível. É como o suborno que cega os olhos dos sábios. Devarim 16.19. Este estranho fato, de que o intelecto de uma pessoa e sua lógica sejam distorcidos por seus desejos, também foi observado pela psicologia moderna. A psicologia criou o termo racionalização para o processo pelo qual uma pessoa idealiza explicações racionais de suas ações, quando não está em condições de admitir seus motivos reais, ou quando está renitente em relação a eles. Um bom exemplo disto é o caso de um homem hipnotizado, a quem foi ordenado tirar a camisa quando o hipnotizador estalasse seus dedos. Futuramente, também lhe foi dito que esquecesse que esteve hipnotizado. No entanto, quando o hipnotizador estala seus dedos futuramente, o homem começa a tirar sua camisa sem saber por quê. Hesita por um instante, mas, ao completar a ação, exclama: "Que calor, não é verdade?" Em seu desejo de ser lógico, uma pessoa recorre frequentemente a explicações de uma lógica duvidosa. O Talmud sabia tudo sobre a racionalização muito antes de sua descoberta pela moderna psicologia. No Tratado de Sanhedrin, 63b, está escrito: o povo de Israel praticou a idolatria somente para poder cometer abertamente pecados relativos à sexualidade, admitindo que o verdadeiro Criador fosse uma estátua qualquer, estariam então autorizados pela estátua a cometer tais atos imorais. A base psicológica do suposto conflito entre ciência e religião é o seguinte: o desejo subconsciente do homem de evitar a responsabilidade por suas ações e negar um objetivo à vida. Através do processo de racionalização ele procura obter explicações que contradigam a crença religiosa. O espaço disponível não nos permite dedicar a essas ideias toda a atenção que merecem, mas resultarão mais claras se considerados o que escreveram alguns cientistas notáveis. Aldous Huxley, o famoso cientista e filósofo contemporâneo, era um dos fortes defensores da teoria da evolução. No final de sua vida publicou um ensaio intitulado Confissões de um Ateísta Profissional, no qual afirmou, entre outras coisas: eu tinha motivos para não aceitar que o mundo tem uma certa finalidade e, como consequência, supus que realmente não tinha, sendo que facilmente encontrei explicações satisfatórias para tal suposição. Para mim, como sem dúvida para muitos de minha geração, a filosofia da falta de finalidade era um instrumento de libertação, de um certo sistema moral. Nos opomos à moralidade porque ela interfere em nossa libertinagem. A isto podemos acrescentar as palavras do notável filósofo Herbert Spencer, o qual afirmou: se fôssemos obrigados a escolher entre explicar manifestações metafísicas em termos físicos ou explicar manifestações físicas em termos metafísicos, a segunda alternativa nos parecia mais racional. De qualquer modo, esta escolha entre a segunda, a da fé religiosa, e a primeira alternativa,
não acontece em geral de forma intelectual e imparcial, mas sim através de desejos que escravizam a mente e distorcem o pensamento. Em seu livro A Onipotência da Seleção Natural, o professor Weismann escreve: devemos aceitar o princípio da seleção natural porque oferece a única explicação da finalidade do mundo natural sem que necessitemos tomar consciência de que foi criado por uma força que assim o quis e o fez intencionalmente. Eis aqui um argumento convincente. Finalmente, observamos a ironia nesta proposição material para a vida, que rejeita a possibilidade de qualquer força sobrenatural no mundo. Como temos assinalado, esta visão se torna tão penetrante por causa do desejo do homem de libertar-se de sua dependência de Deus e considerar a si mesmo o mestre do universo. Mas o que conseguiria com isso? De fato seria um mestre do universo. Ao invés de se elevar, certamente se degradaria, convertendo-se em um aparato químico criado pelo mero acaso, um robô que se destaca no mundo inanimado somente pelo seu grau de complexidade. 5.1.4 Considerações finais. Muitos cientistas estão dispostos, erroneamente, a sair dos limites de suas disciplinas. Este fato tem sido a causa da cautela com que muitos sábios judeus consideraram as ciências através da história. Não por se oporem à ciência, mas por estarem inteirados da facilidade que é para uma pessoa ceder aos próprios desejos. A questão da atitude da Torá para com as ciências é muito ampla para ser tratada aqui em profundidade, portanto, concluiremos considerando apenas alguns pontos-chave. Quando Deus disse a Adão, encha a terra dominar, ordenou-lhe um preceito que visava utilizar seus recursos criativos a fim de modificar o meio e utilizar as leis da natureza como instrumentos para servir a Deus. Os dados científicos são frequentemente necessários para resolver problemas de Halachá, a lei judaica. Elaborar calendário judaico e determinar as horas do dia, por exemplo, requer conhecimentos de astronomia. Também é necessário grande conhecimento de medicina para assuntos relacionados com o transplante de órgãos ou para estabelecer quem não deve jejuar em Yom Kippur. Outro aspecto do estudo da ciência é que, quanto mais uma pessoa aprende da obra da natureza, tanto mais sente veneração pelas maravilhosas realizações de Deus. Deste modo, seu conhecimento acerca do Criador e sua fé nele se fortalecem. As palavras do rei David, Teilim 8.3-4 Quando considero teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que tu criaste, o que é o homem para que tenhas lembrança dele, encontram eco nas palavras pronunciadas por Albert Einstein, quando afirmou: a essência da minha religião é um sentimento de humildade e admiração pelo infinito e supremo poder metafísico, que se revela em pobres fatos compreensíveis para nossa infantis e débeis mentes. Em Ilshot Yesodei Torá, o Rambam Maimônides escreve: qual é o caminho do amor e temor a Deus? Quando o homem observa suas grandiosas admiráveis proezas e criaturas, vê através delas sua imensa e infinita sabedoria. Imediatamente louva-o, exalta-o e
adora-o, sentindo uma intensa satisfação por conhecer Deus. 5.2 Teorias criacionistas. O criacionismo foi durante muito tempo a explicação mais aceita sobre a criação e desenvolvimento do universo e da vida. Mas durante vários séculos, até a era contemporânea, com o avanço das ciências naturais e o seu posterior desvinculamento da religião, novas explicações foram deduzidas sobre a origem do universo, do planeta Terra e da vida. Essas transformações geraram, e até hoje geram, um enorme conflito entre certos grupos religiosos, onde os cristãos se configuram como os principais proponentes dessa polêmica que pode ser definida pelo seu mais famoso embate, criacionistas x evolucionistas. Criacionismo é um termo geral utilizado para definir o sistema de crenças em que se afirma que o universo e tudo contido nele, galáxias, planetas, a vida, etc., foram criados por uma entidade inteligente. O criacionismo em si é dividido em várias vertentes e subvertentes, dependendo da religião que ele se origina. Certos tipos de criacionismo não têm ligações com religiões, e na interpretação que cada grupo de criacionistas dá à criação do universo ou do mundo, normalmente ligando a Deus o papel da entidade inteligente. Entretanto, isto não implica que não estejam mortos em delitos e pecados. O Novo Testamento não considera os que têm uma consciência sensitiva, intuição aguda ou tendência e interesse espiritual, como sendo indivíduos salvos. Tais pessoas apenas nos provam que, a parte da mente, da emoção e da vontade da nossa alma, também temos um espírito. Antes da regeneração, o espírito está separado da vida de Deus, só depois dela é que a vida de Deus e do Espírito Santo habita em nosso espírito. Eles foram, então, vivificados para serem instrumentos do Espírito Santo. Nosso alvo, ao estudar a importância do Espírito, visa capacitar-nos a entender que nós, como seres humanos, possuímos um espírito independente. O espírito não é a mente, nem a vontade, nem a emoção do homem, pelo contrário, ele inclui as funções da consciência, da intuição e da comunhão. É aqui no Espírito que Deus nos regenera, nos ensina e nos conduz ao seu descanso. Mas, lamentavelmente, devido aos longos anos de cativeiro à alma, muitos cristãos conhecem muito pouco do seu espírito. Devemos estremecer diante de Deus e pedir a Ele que nos ensine através da experiência, o que é espiritual e o que é da alma. Antes do crente nascer de novo, seu espírito torna-se tão submerso e cercado por sua alma, que é impossível para ele distinguir se algo emana da alma ou do espírito. As funções do último misturam-se com as da anterior. Além disso, o espírito perdeu sua função primária, para com Deus, pois está morto para Deus. Assim parecia que ele se tornou um acessório da alma. E quando a mente, emoção e vontade se fortalecem, as funções do espírito tornam-se tão eclipsadas a ponto de fazê-las quase desconhecidas. É por isso que deve haver a obra de separação entre a alma e o espírito depois que o crente é regenerado.
Examinando as Escrituras, parece que um espírito não regenerado funciona do mesmo modo que a alma. Os seguintes versos ilustram isto: seu espírito estava perturbado, GN 41.8. Então o espírito deles se abrandou para com ele, JZ 8.3. O que é de espírito precipitado exalta a tolice, PV 14.29. O espírito abatido seca os ossos, PV 17.22. Os errados de espírito, IS 29.24. Uivares pela angústia de espírito, IS 65.14. Seu espírito se endureceu, DN 5.20. Estas passagens mostram-nos as obras do espírito não regenerado e indicam como são semelhantes às da alma. A razão por que o espírito, e não a alma, é mencionado, visa revelar o que aconteceu nas profundezas do homem. Isto mostra como o espírito do homem veio a ser controlado e influenciado completamente por sua alma, com o resultado de que ele manifesta as obras da alma. O espírito, entretanto, ainda existe porque estas obras procedem do espírito. Embora governado pela alma, o espírito não deixa de ser um órgão. 6.4.2 A alma do homem, além de ter um espírito que o capacita a ter comunhão com Deus, o homem também possui uma alma, sua consciência própria. Ele torna-se consciente da sua existência pela obra da alma. Ela é a sede da sua personalidade. Os elementos que nos fazem seres humanos pertencem à alma. Intelecto, pensamento, ideais, amor, emoção, discernimento, escolha, decisão, etc., são apenas as várias experiências da alma. Já foi explicado que o espírito e o corpo estão fundidos na alma, a qual, por sua vez, forma o órgão da nossa personalidade. É por isso que, às vezes, a Bíblia chama o homem de alma, como se o homem tivesse apenas esse elemento. Por exemplo, Gênesis 12.5 refere-se às pessoas como almas. Quando Jacó trouxe sua família inteira para o Egito, novamente é registrado que todas as almas da casa de Jacó, que vieram para o Egito eram 70. GN 46.27. Inúmeros exemplos ocorrem na linguagem original da Bíblia, onde alma é usado em lugar de homem. Porque a sede e essência da personalidade é a alma. Compreender a personalidade do homem é compreender sua pessoa. A existência, características e vida do homem estão todas na alma. A Bíblia, por conseguinte, chama o homem de uma alma. O que constitui a personalidade do homem são as três principais faculdades: vontade, mente e emoção. Vontade é o instrumento para nossas decisões e revela nosso poder de escolha. Ela manifesta nossa disposição ou indisposição, queremos ou não queremos. Sem ela o homem é reduzido a um autômato. A mente, o instrumento para nossos pensamentos, manifesta nosso poder intelectual. Dela surge a sabedoria, o conhecimento e o raciocínio. A falta dela faz o homem tolo e embotado. O instrumento para os nossos gostos e antipatias é a faculdade da emoção.
Por meio dela somos capazes de expressar amor ou ódio e sentir alegria, ira, tristeza ou felicidade. Qualquer falta dela tornará o homem tão insensível como pau ou pedra. Um estudo cuidadoso da Bíblia fornecerá a conclusão de que essas três faculdades principais da personalidade pertencem à alma. 6.4.2.1 A vida da alma. Alguns eruditos da Bíblia indicam-nos que existem três palavras diferentes empregadas no grego para designar vida: 1. Bios, 2. Psique, 3. Zoe. Todas elas descrevem a vida, mas exprimem significados bem diferentes. Bios refere-se aos meios de vida ou subsistência. Nosso Senhor Jesus usou esta palavra quando elogiou a mulher que havia lançado no tesouro do templo toda a sua subsistência. Zoe é a vida mais elevada, a vida do Espírito. Sempre que a Bíblia fala de vida eterna, ela usa esta palavra. Psique refere-se à vida animada do homem, sua vida natural ou a vida da alma. A Bíblia emprega este termo quando descreve a vida humana. Aqui devemos observar que as palavras alma e vida da alma, na Bíblia, são uma só e a mesma palavra no original. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para alma, nefesh, é usada igualmente para a vida da alma. O Novo Testamento consequentemente emprega a palavra grega psique tanto para a alma como para a vida da alma. Por isso sabemos que a alma não é apenas um dos três elementos do homem, mas também a vida do homem, sua vida natural. Em muitos lugares na Bíblia a alma é traduzida como vida. Exemplo, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, GN 9.45, os que buscavam a vida do menino estão mortos, MT 2.20, é lícito no sábado salvar a vida ou tirá-la. LC 6.9, tem exposto as suas vidas pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, at 15.26, em nada tenho a minha vida como preciosa, at 20.24, para dar a sua vida em resgate de muitos, MT 20.28, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, JO 10.11, 15, 17. A palavra vida nestes versos é alma no original. Foi traduzida assim porque seria mais difícil de entender de outra forma. A alma é realmente a própria vida do homem. Conforme já mencionamos, a alma é um dos três elementos do homem. A vida da alma é a vida natural do homem, aquilo que o faz existir e que o estimula. É a vida pela qual o homem vive hoje, é o poder pelo qual o homem vem a ser o que ele é. Visto que a Bíblia aplica os termos nefesh e psique tanto para a alma como para a vida do homem, é evidente para nós que estes dois, embora distinguíveis, não são separáveis. São distinguíveis porque em certos lugares psique, por exemplo, deve ser traduzido ou como alma ou como vida. As traduções não podem ser intercambiadas. Por exemplo, alma e vida em Lucas 12.19 e 23 e Marcos 3.4 são na verdade a mesma palavra. No original, entretanto, traduzi-las com a mesma palavra em português ficaria
sem sentido. São inseparáveis, no entanto, porque estas duas estão completamente unidas no homem. Um homem sem alma não vive. A Bíblia nunca nos diz que o homem natural possui outra vida além da alma. A vida do homem é apenas a alma permeando o corpo. Quando a alma é unida ao corpo, ela torna-se a vida do homem. Vida é o fenômeno da alma. A Bíblia considera o atual corpo do homem como um corpo da alma, 1 Cor 15.44, original, pois a vida do nosso corpo atual é a da alma. A vida do homem é, portanto, simplesmente uma expressão de um composto das suas energias mentais, emocionais e volitivas. A personalidade, na esfera natural, engloba estas diferentes partes da alma, mas apenas isto. A vida da alma é a vida natural do homem. Reconhecer que a alma é a vida do homem, é um fato muito importante, pois relaciona-se grandemente com a espécie de cristão que nos tornamos, se espirituais ou da alma. 6.4.2.2 A alma e o ego do homem. Vimos como a alma é a sede da nossa personalidade, o órgão da vontade e da vida natural e, por isso, podemos facilmente concluir que esta alma é também um verdadeiro eu mesmo. Nosso ego é a alma. Isto pode ser demonstrado também pela Bíblia. Em Números 30, a frase ligar a si mesmo ocorre 10 vezes. No original é ligar sua alma. Disso somos levados a entender que a alma é o nosso próprio eu. Em muitas outras passagens da Bíblia nós vemos que a palavra alma é substituída por pronomes. Por exemplo, nem neles vos contaminareis, LV 11.43, não vos contaminareis, LV 11.44, por si e pela sua descendência, e 9.31, ó tu, que te despedaças na tua ira, Jó 18.4, este se justificava a si mesmo, Jó 32.2, eles mesmos vão para o cativeiro, Is 46.2, ao que cada um, original, cada alma, houver de comer, somente isso poderá ser feito por vós, Ex 12.16, o homicida que tiver matado alguém, original, alguma alma, involuntariamente, NM 35.1115, que eu, original, minha alma, morra. A morte dos justos, NM 23.10, quando alguém, original, alguma alma, trouxer uma oferta de cereais, LV 2.1, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, se 131.2, não imagines que, por estares no palácio do rei, tu, original, alma, escaparás. E4.13, jurou o Senhor Deus por si mesmo, original, jurou por sua alma, AM 6.8. Estas escrituras do Antigo Testamento nos informam de várias maneiras como a alma é o ego do homem. O Novo Testamento transmite a mesma impressão. A tradução 8 pessoas. Em 1 3.20 no original é almas e também em Atos 27.37 276 pessoas. A frase em RM 2.9 traduzia como todo ser humano que pratica o mal no original é toda a alma de todo o homem que pratica o mal.
Daí, advertir a alma de um homem que pratica o mal é advertir o homem mal. Em Tiago 5:20, o salvar uma alma é considerado como salvar um pecador. Lucas 12:19 mostra o homem tolo dizendo palavras de conforto à sua alma, como falando a si mesmo. Está claro, portanto, que a Bíblia, no todo, considera a alma do homem ou a vida da alma como o próprio homem. Podemos encontrar uma confirmação disso nas palavras do Senhor Jesus, dadas em dois evangelhos diferentes. Assim lemos em Mateus 16:26, pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, psique. Ou que dará o homem em troca da sua vida, psique. Ao passo que Lucas 9:25 assim o traduz, pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo, e autor. Os dois evangelistas registram a mesma coisa, todavia, um usa vida, ou alma, enquanto que o outro usa a si mesmo. Isto quer dizer que o Espírito Santo está usando Mateus para explicar o sentido de si mesmo em Lucas e Lucas para explicar o sentido de vida em Mateus. A alma ou vida do homem é o próprio homem, e vice-versa. Tal estudo nos capacita a concluir que, para ser um homem, devemos participar daquilo que está incluído na alma do homem. Todo homem natural possui este elemento e qualquer coisa que ele inclua, pois a alma é a vida comum partilhada por todos os homens naturais. Antes da regeneração, tudo o que estiver incluído na vida, seja o ego, vida, força, poder, escolha, pensamento, opinião, amor, sentimento, pertence à alma. Em outras palavras, a vida da alma é a vida que o homem herda no nascimento. Tudo o que esta vida possui e tudo o que ela possa vir a ser está na esfera da alma. Se, distintamente, nós reconhecermos o que é da alma, então mais tarde será mais fácil reconhecermos o que é espiritual. Será possível separar o espiritual do que é da alma. Admitida por todos os cristãos, é expressamente reconhecida pelo criacionismo. C. Evita perigos latentes na área da cristologia, e faz maior justiça à descrição escriturística da pessoa de Cristo. Ele foi verdadeiro homem, possuindo verdadeira natureza humana, corpo real e alma racional, nasceu de mulher. Fez-se semelhante a nós em todos os pontos e, todavia, sem pecado. Diversamente de todos os outros homens, ele não participou da culpa e corrupção da transgressão de Adão. Isso foi possível porque ele não compartilhou a mesma essência numérica que pecou Adão. O Salmo 127.3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso indica que não só a alma, mas também toda a pessoa da criança, incluindo seu corpo, é dádiva de Deus. E, não é possível conceber que a mãe e o pai sejam somente eles responsáveis por todos os aspectos da existência do filho. Disse o salmista. Salmo 139.13 Tu me teceste no seio de minha mãe. Isaías 42.1 O profeta afirma que Deus dá fôlego às pessoas da terra e espírito aos que andam nela.
9.3.2 Objeções ao criacionismo. O criacionismo não pode explicar os fatos dos filhos se parecerem com os pais nos aspectos intelectuais e espirituais tanto quanto nos físicos. As referências que falam de Deus como Criador da alma dão a entender criação imediata. Deus é, com igual clareza, mostrado como o Criador do corpo. Por SL 139.1314, JR 1.5, e nem por isso interpretamos isto como se significasse criação imediata, mas sim imediata. Não explica a tendência que todos os homens têm de pecar. Ou Deus deve ter criado cada alma em uma condição de pecaminosidade, ou o simples contato da alma com o corpo deve tê-la corrompido. No primeiro caso, Deus é o autor do pecado, e no segundo, o indireto. Tudo isto prova que a teoria da criação é insustentável. 9.4 Teoria traducionista. O termo traduciano provém do verbo latino traducere, levar ou trazer por cima, transportar, transferir. Sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma como também ao corpo, e que ambos são propagados da parte dele para a geração natural. Em outras palavras, Deus outorgou a Adão e Eva os meios pelos quais eles, e todos os seres humanos, teriam descendentes à sua própria imagem, perfazendo assim, a totalidade da pessoa material e imaterial. Essa teoria baseia-se na Bíblia, que parece apresentar este pensamento através de vários de seus textos, GN 1.28 e 1.22, GN 2.2 que fala do término da obra criativa de Deus, GN 2.7 nos fala da origem da alma de Adão, enquanto que os versos 21 e 23 mencionam a origem da alma de Eva. Outros textos são GN 46.26, SL 52.5, RM 1.3, 1.11.8, HB 7.9 e 10. O traducionismo se baseia ainda na hereditariedade do pecado de Adão e na hereditariedade de traços mentais, físicos e morais que os filhos têm dos pais. Na Igreja primitiva Tertuliano, Rufino, Apolinário e Gregório de Nissa eram traducionistas. Desde os dias de Lutero o traducionismo tem sido o conceito geralmente aceito pela Igreja Luterana. Entre os reformados, calvinistas, tem apoio de H.B. Smith e Shedd. A H. Strong também tem preferência por ele. 9.4.1 Pontos a favoráveis do traducionismo. Pela descrição bíblica segundo a qual Deus uma única vez soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e depois deixou que o homem reproduzisse a espécie, GN 1.28, 2 horas e 7 minutos. A criação da alma de Eva estava incluída na de Adão, desde que se diz que ela foi feita do homem, 1.11.8, e nada se diz acerca da criação da sua alma, GN 2.23. Deus cessou a obra de criação depois de haver feito o homem, GN 2.2. As Escrituras afirmam que os descendentes estão nos lombos dos seus pais, GN 46.56, HB 7.9 e 10. E tem o apoio da analogia da vida vegetal e animal,
em que o aumento numérico é assegurado, não por um número continuamente crescente de criações imediatas, diretas, mas pela derivação natural de novos indivíduos de um tronco paterno, SL 104.30. F. A teoria procura também apoio na herança de peculiaridades mentais e tipos familiares, tantas vezes tão notórios e notáveis como semelhanças físicas, que não podem ser explicados pela educação ou pelo exemplo, desde que se evidenciam mesmo quando seus pais não vivem para criar seus filhos. G. Oferece maior base para a explicação da herança da depravação moral e espiritual, que é assunto da alma, e não do corpo. É muito comum combinar o traducionismo com a teoria realista para explicar o pecado original. H. Explica a universalidade do pecado. Entre os anjos, alguns caíram e outros não, porque não havia conexão racial, nem transmissão de natureza pecaminosa, de um para o outro. 9.4.2 Objeções ao traducionismo. A. Parte do pressuposto de que, depois da criação original, Deus só age imediatamente. Depois dos 6 dias da criação, a sua obra criadora cessou. A contínua criação de almas, diz Delitt, é incoerente com a relação de Deus com o mundo. Pode-se, porém, levantar a questão: que será, então, da doutrina da regeneração, que não é efetuada por causas secundárias? B. Geralmente se alia à teoria do realismo, uma vez que é o único modo pelo qual pode explicar a culpa original. Fazendo isso, afirma a unidade numérica da substância de todas as almas humanas, posição insustentável, e também deixa de dar uma resposta satisfatória à questão, porque os homens são responsabilizados somente pelo primeiro pecado de Adão, e não pelos seus pecados subsequentes, nem pelos pecados dos seus outros antepassados. C. É contrária à doutrina filosófica da simplicidade da alma. A alma é uma substância puramente espiritual que não admite divisão. A reprodução da alma pareceria implicar que a alma do filho se separa de algum modo da alma dos pais. Além disso, levanta-se a questão se ela origina da alma do pai ou da mãe, ou provém de ambos. Sendo assim, não é um composto. D. A ideia de que Levi estava já no corpo de Abraão, HB 7.10, deve ser entendida num sentido representativo ou figurado, não literal. Além disso, não se fala nesse caso somente da alma de Levi, mas da pessoa integral, incluindo seu corpo e sua alma, embora seu corpo não estivesse fisicamente presente de modo concreto no corpo de Abraão, pois não haveria naquela época uma combinação distinta de genes que se pudesse atribuir a Levi e a ninguém mais. E a teoria leva dificuldades no campo da cristologia. Se em Adão a natureza humana pecou globalmente, e esse pecado foi, portanto, o verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza humana, não se pode fugir à conclusão de que a natureza humana de Cristo também foi pecadora e culpada, porque teria o pecado de fato em Adão. 9.5 Considerações finais. A Bíblia ensina que o homem veio à existência por um ato criativo de Deus, e, nesse ato criativo,
conforme o relato bíblico encontrou certas particularidades que fazem com que o homem se diferencie dos outros seres vivos. Em Gênesis 2:7 diz: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fica evidente que o ser humano é constituído de dois elementos, material e imaterial. Na união destes dois elementos, o homem passa a ser alma vivente. Essa união deu origem a três grandes teorias que buscam explicar a origem da alma. E se tem ou não afinidade com a raça. Ficou claro que a teoria pré-existencialista não tem fatos que a apoiem, enquanto as teorias criacionistas e traducionistas têm respaldo bíblico. De acordo com os pontos favoráveis e as objeções apresentadas, a teoria traducionista merece preferência porque ela melhor se harmoniza com a Escritura, com a teologia e com uma concepção apropriada da natureza humana. Ao mesmo tempo, conforma-se com o teor geral das Escrituras, que dizem ter sido a humanidade criada por Deus em Adão. Faz do homem um todo homogêneo, e livra o Criador Supremo da responsabilidade direta ou indireta, no atual estado moral e espiritual da humanidade. E as muitas objeções apresentadas podem ser respondidas como pureza. Participação de Cristo ter tomado a natureza pecaminosa de Maria. A isto, replicamos que sua natureza foi perfeitamente santificada em e por sua concepção pelo Espírito Santo, ou melhor, a natureza humana que ele tomou de Maria foi santificada antes dele tê-la tomado para si, LC 1.35, JO 14.30, RM 8.3, 2 CO 5.21, HB 4.15, 7.26, 1P 1.19, 2.22, foi livrada tanto da condenação quanto da corrupção do pecado. Alegam também que se o primeiro pecado de Adão e Eva foi imputado ao homem devido à chefia natural de nossos primeiros pais, e mais o ato criador do corpo e do espírito é atribuído a Deus, indistintamente, sem qualquer diferença. O homem, porém, dotado de protoplasma genético, é o meio instrumental, usado por Deus, para a consecução dos seus planos criativos. Sendo assim, Deus cria e o homem, em cumprimento da lei divina da genética, gera filhos e filhas na sua composição biológica integral. Em suma, segundo a Bíblia, Deus é o Criador da relva, das ervas e das árvores. GN 1.11, embora criasse primeiro a terra e a mandasse, depois, produzir erva. Assim também Deus é o Criador de cada indivíduo por intermédio dos pais.